E a gente precisa saber, você já foi justificado, você tem isso no seu coração, essa certeza. E nós vamos ler Romanos capítulo 5, nós vamos ler os 5 primeiros versículos, nós não vamos poder fazer estudos positivos de um por um, mas nós vamos pegar aqui e tratar um pouco sobre a justificação. Romanos 5, primeiro versículo, Isaac, abra aqui por favor. Romanos 5, nós vamos ler o primeiro versículo. Romanos 5 e 1, diz assim a palavra de Deus. Pode abrir o slide, já tem o texto. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Verso 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência. A experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém? Justificação. Você já foi justificado, querido? Você já foi justificado? É isso que nós vamos pensar aqui hoje. Como eu disse, a justificação é um assunto muito importante da nossa vida. E eu pergunto para você pensar aí hoje à noite: você já foi justificado? Já tem essa certeza no seu coração que você já foi justificado diante de Deus? Se você não tem essa resposta ainda aí, eu gostaria que hoje você ouvisse a mensagem e ao sair daqui você saísse com uma resposta muito firme no seu coração sobre esse assunto. Quando a gente fala de justificação, nós temos 2 pontos absolutos, uma conclusão muito lógica sobre esse assunto. Nós precisamos entender o seguinte: Deus é santo. Deus é totalmente santo. Nele não há maldade, não há pecado, não há impureza. Deus é completamente santo. Nós, homens, somos pecadores, completamente pecadores, corruptos, separados de Deus, considerados todas as nossas obras aos olhos de Deus como trapos de imundícia. Nós não temos condições nenhuma de restaurar a nossa comunhão com Deus por nós mesmos. Então, se Deus é santo e puro, o homem é pecador, impuro, incapaz de se justificar, de se purificar, como é que o homem vai ficar justo então aos olhos de Deus? Como que o homem vai poder chegar aos olhos de Deus de forma justa se ele não consegue por si só? O imundo, ele não consegue ser puro por si só. Aos olhos de Deus nós jamais conseguiremos. Usando o texto bíblico, eu até mencionei no culto lá em casa, quarta-feira, tem um texto lá de Jeremias que diz: pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo tirar as suas manchas. A Bíblia diz: como não pode, assim também o homem não pode se justificar, fazer por si mesmo. Você sabe que Deus, ele é santo, ele é puro. No céu não entra pecado. O padrão de Deus para entrar no céu é a perfeição. No céu só entra o que é perfeito, puro, limpo, sem mancha, sem mácula, sem defeito. Isso é o que vai entrar no céu. Então, irmãos, a gente analisa isso e pensa: o homem com esse quadro que eu disse, imperfeito, impuro, pecador, nenhum dos seus esforços, por mais que o homem faça alguma coisa, ele nunca conseguirá chegar no céu. Ele pode se esforçar, ele pode ser uma boa pessoa, ele pode fazer boas obras, ele pode ser honesto, ele pode fazer de tudo. A Bíblia diz que os seus maiores esforços aos olhos de Deus são nada, são como nada. Então o homem não tem condições. Deus estabeleceu um padrão. Deus estabeleceu um padrão de pureza, de santidade.
Deus estabeleceu a lei, e a lei de Deus, a Bíblia diz que ela é perfeita. O homem que obedecer à lei de Deus, que cumprir a lei de Deus, ele consegue ser salvo por ela. Mas o problema está aí. A lei de Deus, ela é perfeita, e nós somos imperfeitos. Como vamos poder? Logo então, ninguém poderá entrar nos céus pelos seus méritos. Esse é o fato. E a Bíblia nos diz lá, Paulo escrevendo, diz que todos pecaram, todos estão separados de Deus, todos estão caminhando para a condenação. Ninguém por si só consegue. O homem não consegue sozinho. Para que o homem, a mulher, possa entrar no céu, então é preciso, é necessário que aconteça o quê? Que Deus justifique o homem. Para que qualquer pessoa, então, nesse quadro, possa entrar no céu, é preciso que o próprio Deus faça a justificação. Pega esse homem puro e justo e Deus faça a obra da justificação. Só o Deus justo pode justificar um pecador injusto. Então, por isso que eu disse que essa matéria, esse assunto de justificação é muito importante. A gente precisa entender isso aqui. Só Deus pode justificar um pecador sem abrir mão da sua justiça. Deus não abre mão da sua justiça. O padrão foi estabelecido. O padrão é estabelecido. Então como faz? Deus faz a obra da nossa justificação. Então a gente vai caminhando para entender isso. O que é essa justificação que nós lemos aqui? Paulo começa dizendo: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é essa justificação? Essa justificação nada mais é do que Deus pegar, vamos dar um exemplo meu, não é? Deus pegar o Paulo pecador, perdido, impuro. Deus pega e dá um ato declaratório e diz: a partir de agora o Paulo não deve mais nada. Toda essa impureza dele, todo esse pecado, tudo isso já foi pago, já foi justificado. Quando eu me apresentar diante de Deus, porque isso todos nós vamos chegar lá um dia para prestar contas da nossa vida, quando eu chegar lá e for prestar contas da minha vida, na minha nota pessoal de dívida vai estar um carimbo escrito o quê? Justificado. Foi pago. Quem pagou? Deus. Há um crédito de justificação sobre a vida do Paulo, um crédito infinito de graça, de misericórdia pela obra realizada por Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. Todas as demandas de Deus foram justificadas pelo próprio Deus. Então, a obra da justificação que Deus faz, quando nós falamos em justificação, não é uma coisa que Deus faz em nós. Justificação não é feita em nós, mas Deus faz por nós. Deus pega-nos a nossa conta e Ele justifica diante de Deus as nossas dívidas foram justificadas. Então não acontece em nós, acontece fora de nós. Quando que a obra da justificação acontece na nossa vida? Como que ela vai acontecer na nossa vida? Importante você saber disso. A justificação, a nossa justificação, ela acontece uma única vez. É um ato justificatório que acontece uma única vez para todo sempre. Não acontece várias vezes. A nossa justificação não é um processo que Deus vai pagando aos poucos, não é algo que vai acontecendo, mas é uma única vez. Não existe ninguém mais justificado do que outro. Ela é uma justificação única, não acontece em grau. O homem é justificado por completo ou condenado por completo. Não tem ninguém meio justificado. É por isso que a gente sempre diz: a obra da salvação, a nossa conversão, a nossa decisão lá de Cristo, ela é muito importante, porque o homem ou ele é justificado ou ele é condenado. Ele é devedor. Não tem um quase, não tem um mais ou menos. Não tem alguém que diz: eu estou gostando, eu gosto, mas ainda não tomei minha decisão, então ainda não foi justificado.
No momento em que você recebe Cristo como seu Salvador, você foi o quê? Justificado. É uma obra que acontece de uma vez por todas, uma única vez na vida do homem. Nós somos remidos da pena do pecado, perdoados e recebemos o favor de Deus. Essa é a obra da justificação. Uma única vez. É por isso que eu comecei perguntando: você já foi justificado? Eu não estou perguntando se você tem uma religião, se vai para a igreja, se é uma boa pessoa, se você é honesto, se você gosta de Deus, se você tem uma Bíblia. Não é nada disso. A pergunta ela é muito direta, como o assunto é direto. Você já foi justificado? Essa justificação já se aplicou na sua vida? Você já recebeu isso na sua vida? Nós precisamos ser justificados por alguns fatos muito importantes que eu já mencionei aqui. O deles que eu acho mais importante, vale a pena repetir, reforçar, para que fique claro na nossa mente, é que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus para prestar contas da nossa vida. Um dia você vai estar diante de Deus para prestar contas da sua vida. Você um dia vai estar lá. E um dia você vai estar diante de Deus, só você, diante de Deus. Deus no seu alto, sublime trono. E você vai estar lá para prestar contas da vida que Deus te deu. Deus te deu uma vida para você. Deus deu oportunidades para você. E Ele um dia vai requerer isso. E a Bíblia diz em vários lugares que o homem, a mulher, vai comparecer diante de Deus. E a Bíblia diz: homens, mulheres, crianças de todas as idades, adolescentes, idosos, todos aqueles que têm noção, que têm entendimento, que sabem, que têm discernimento, vão estar lá para prestar contas da vida que tiveram. Vão prestar contas. Prestar contas de quê? Prestar contas das nossas palavras. Que peso, hein? A Bíblia diz. Prestar conta das nossas obras, as nossas ações, prestar contas das nossas omissões, muitas vezes, prestar contas dos nossos pensamentos e desejos. Coisa séria. Nós vamos prestar contas lá. Nosso Deus que conhece todas as coisas, imagine quantas centenas, milhares de culpas nós carregamos na nossa vida por causa do nosso pecado. E ninguém escapa disso, não tem ninguém inocente nessa história. A Bíblia fala que todos pecaram. Vamos estar lá para prestar contas diante de Deus. Imagine um homem, uma mulher que se comparece diante de Deus sem ter sido justificado. O que vai receber de Deus? O que vai receber? A Bíblia diz o que vai receber. A pessoa que nunca se entregou, nunca recebeu a obra da justificação. A base da nossa justificação, ela é muito clara pelas Escrituras. A base da obra da nossa justificação, elas não são as nossas obras. Elas não são aquilo que nós fazemos. A base da nossa justificação não é a nossa fé. A base da nossa justificação não é o nosso exemplo. Não é o que nós fazemos. A base da nossa justificação é a obra expiatória de Cristo na cruz do Calvário ao nosso favor. Cristo lá na cruz do Calvário pagou o preço da nossa morte. Na cruz do Calvário, Cristo pagou a nossa dívida. Na cruz do Calvário, Ele pagou, como eu disse, o escrito da dívida que pesava sobre nós. Cristo derramando o seu sangue lá naquela cruz, pagava o preço que eu e você devíamos diante de Deus por causa das nossas impurezas, dos nossos pecados. A obra da justificação, ela é realizada por Cristo. A Bíblia nos diz: Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele foi traspassado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Paulo escreve em 2 Coríntios 5:21: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Já pensou nisso? Jesus, Ele levou tudo, a culpa, o peso, pagando o preço do nosso pecado,
para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Como que eu alcanço a justificação então, Paulo? Como isso pode ser real na minha vida? Entenda uma coisa: nós não somos justificados com base na fé. As pessoas dizem, mas eu tenho tanta fé em Deus. Nós não somos justificados com base na nossa fé. Nós somos justificados pelo sacrifício perfeito e eficaz de Cristo na cruz do Calvário. A fé que nós temos nele é o instrumento. A fé que nós temos nele é o meio de recebermos. A fé é como aquela mão estendida para receber a justificação que vem do Senhor. Mas a fé em si mesma, ela não traz a justificação. A fé é o meio. A fé é como aquele pedinte que está com a mão estendida para receber aquilo que vai ganhar, que vai chegar até ele pela graça. A fé é o meio. Pela fé que nós aproximamos. Mas a fé pela fé, ela não vai trazer a nossa justificação, porque a fé não expia pecado, a fé não remove pecado. Ela é um instrumento de nós nos apropriarmos da redenção que Cristo Jesus oferece na cruz. É pela fé que eu tomo posse disso. Se hoje, quando eu digo que você pode sair daqui justificado, isso acontece na sua vida pela fé na obra que Cristo realizou na cruz. É você falar com Ele, é você clamar a Ele, é você se entregar a Ele. E quando nós assim fazemos, como eu disse semana passada aqui, algumas coisas tão preciosas acontecem na nossa vida. Justificarmos, pois, mediante a fé, temos o que com Deus? Paz com Deus. E essa paz com Deus, essa comunhão, essa unidade com Deus, é aquilo que eu expliquei. Essa paz não é a paz de Deus, não é uma coisa que vai acontecer aqui dentro, que você vai sentir aqui dentro. Essa paz com Deus não acontece dentro de nós. Essa paz com Deus, Romanos 5:1, ela acontece fora de nós, ela acontece diante de Deus. É o homem, a mulher, nós perdidos, agora estamos novamente em paz com Deus. É a reconciliação com Deus, é você estar em paz com esse Deus. É isso que todas as religiões do mundo procuram. É isso que todas as pessoas do movimento religioso hoje procuram em diversos lugares, diversos meios, diversas raízes religiosas. Querem saciar essa inquietude que existe dentro do coração do homem, porque Deus colocou no coração do homem o desejo por Deus. Mas elas só vão encontrar quando estiverem em paz com Deus. E a paz com Deus só é obtida através da justificação, através do sangue que Cristo realizou na cruz do Calvário. Pelo seu sangue nós somos reconciliados. Agora nós não somos mais réus diante de um juiz. Agora nós somos filhos diante de um Pai. É isso que a palavra de Deus nos traz. Nós deixamos aquela sentença de condenação e ganhamos agora o direito de nos tornarmos filhos de Deus, desfrutando agora dessa comunhão com Ele, desse relacionamento com Ele. Estamos quites, aquilo que a lei cobrava, aquilo que o pecado trazia, estamos quites, não devemos mais. Temos paz com Deus. O nosso presente, amados irmãos, é estar em paz. A Bíblia nos diz, no verso 2, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. Eu acho tão precioso, eu estava dando uma observada nessa palavrinha que Paulo usa aqui. Por esse meio nós temos agora acesso pela fé a essa graça. Ter acesso. Isso nos fala da nossa vida presente agora. Irmãos, o mundo está, eu posso usar a palavra tenebroso? Eu acho que posso. O mundo está tenebroso, não é? Hoje eu falei com duas pessoas diferentes, e as duas do nada chegaram para mim e falaram: olha, a gente está vendo, parece que as escrituras estão se cumprindo, não é? A outra falou assim: a gente realmente parece que está no fim do mundo. As pessoas estão entendendo isso, até aqueles que não leem a Bíblia, porque o mundo está um caos. Falamos isso ontem em Lagoa de Dentro.
O mundo está um caos em todos os aspectos. Vários vulcões, eu falei isso ontem, vários vulcões entrando em erupção ao mesmo tempo, coisa que não se acontece. É tempestade, é seca num canto, incêndio, é frio no outro, é terremoto, é maremoto, é guerra, é violência, é tanta coisa acontecendo, só não vê o que está se fazendo de cego. Porque a coisa está clara, está explícita aí. Isso é Jesus falando, é sinal dos tempos. É sinal. Agora, quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos paz com Deus. E nós temos acesso a essa graça. Essa palavra que Paulo usa, que é acesso, é uma palavra grega que ela tem 3 significados muito distintos. Ela significa 3 coisas que eu achei maravilhoso isso aqui. Um desses significados traz aquela tradução, do seu original que Paulo falou, a pessoa que tem acesso à realeza. Paulo usa uma palavra que traz assim, com essa obra da justificação, você agora tem acesso à realeza. É a pessoa que é autorizada a entrar diante do rei. Quando você é justificado por Deus, você agora tem acesso diante do Senhor novamente. Você agora não precisa de ter preocupação que Deus não ouve a sua oração, ou que Deus não sabe que você existe, ou você tem que falar com alguém para alguém falar com Deus. Não, agora, sendo justificado, você tem acesso à presença do nosso Deus. Você pode falar com Deus, saber que Ele está te ouvindo. Você pode chegar diante dele, como o próprio Senhor Jesus disse, chamando Ele de Pai. Você pode chegar lá no seu quarto, na hora da aflição, na hora da angústia, e falar: Pai nosso que está no céu. E saber que esse Pai está te ouvindo. É essa palavra que Paulo usa aqui. Acesso. Chegar lá. Somos aceitos como filhos de Deus, herdeiros, cidadãos dos céus. O outro termo que Paulo usa aqui, essa mesma palavra acesso, ela traz a ideia de um adorador de Deus. De uma pessoa que agora não tem mais o peso da ira de Deus, mas ele agora é um adorador do Senhor. Ele agora, Deus ouve e recebe a sua voz, o seu louvor. Ele agora passou de inimigo de Deus para amigo próximo do Senhor. É uma dessas palavras. E aí, uma outro termo, a mesma palavra grega, ela tem um outro sentido também, que é o sentido de um navio empurrado ao cais. É uma tradução daquele navio que está no mar e o vento empurra ele de forma violenta ao cais. Ele vai chegar no cais, no porto, empurrado. E sabe o que isso traz para nós? No mesmo sentido da sua palavra, nós temos alcançado acesso ao porto da graça de Deus por meio de Cristo Jesus. Nós somos empurrados ao trono da graça. Nós agora temos acesso a esse trono, inundados pelo amor, pela misericórdia. Deus nos leva lá, mesmo sem nós merecermos, mesmo nós olhando e falando: Senhor, eu sou um pecador perdido, eu não tenho mérito nenhum. Mas aí o que acontece? Nós somos empurrados, temos acesso a estar diante de Deus, não pelos seus méritos, não pelas suas qualidades, não porque você é bom, mesmo você sabendo que é um miserável pecador, como Paulo dizia, não é? Eu sou o maior dos pecadores, mas através dessa graça nós temos acesso, somos empurrados diante do trono da graça do nosso Deus. Louvado seja Deus por isso. E aí, o versículo 2 ainda diz assim: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso à fé pela graça na qual estáis firmados, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aquela esperança. Eu vou terminar convidando você hoje a caminhar nessa esperança. Eu vou convidar você hoje a pensar nisso. Você já é justificado por Deus? Você já foi justificado? Se você já foi, você não precisa ter medo. Ao olhar no noticiário, ao ver falando das guerras, ao ver falando dos vulcões, dos terremotos, das doenças, das guerras, das crises,
você não vai precisar ter mais medo, porque quem já foi justificado não teme a morte. Quem já foi justificado não tem medo do amanhã. Quem já foi justificado não tem medo da eternidade, porque tem a garantia do céu, tem a garantia da vida eterna. Você já foi justificado? Como é que está o seu coração diante de tudo que está acontecendo? Está inquieto? Está perturbado? Está angustiado? Aqueles que já foram reconciliados não têm medo da morte. E o contrário acontece. Quem não foi justificado ainda vive morrendo de medo. Medo da morte, medo de morrer. Não gosto nem de ouvir falar nisso. Não gosto de pensar de céu e inferno. Não gosto de falar dessas palavras, porque não tem certeza, não tem garantia. Morre de medo. Quem já foi justificado não tem medo dessas coisas, não. É possível viver falando de morte também, né? Mas você não precisa ter medo disso. Você não precisa andar angustiado, porque você sabe para onde está indo. Eu gosto do exemplo do próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo preso, lá naquela masmorra, na antessala da morte, aguardando o veredito, o julgamento da sua morte. Paulo diz o seguinte: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei onde é que está a minha vida. Eu sei onde é que eu estou confiando. Paulo chegando perto da morte, sabendo que ele poderia morrer, a guilhotina ia cortar o pescoço. Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada. Sabe o que calma é essa no coração? Uma pessoa que já foi justificada por Deus. Ele tem paz, ele está tranquilo, ele sabe a vida que está vivendo. Ele sabe onde é que tem colocado a fé dele. Ele sabe que ele não deve mais nada para com Deus. Você já foi justificado? Você está em paz com Deus? Como é que está a sua ficha diante de Deus? Estive pensando nisso hoje à tarde. Como é que está a ficha sua diante de Deus? O dia que você nasceu, foi aberta uma fichinha com o seu nome, e já nasce com carinho, devedor. A gente já nasceu assim, já nasceu devendo, e essa fichinha vai só aumentando. Os anos vão passando, elas vão ficando maiores na nossa conta. E um dia, se a gente não resolver esse problema, a gente, além de viver nesse mundo, enfrentando tudo que a gente enfrenta nesse mundo, um dia vai chegar diante de Deus, e essa ficha vai estar lá. Você vai querer entrar no céu, vai querer a salvação, e Deus vai falar: mas na sua conta não foi paga. Ah, Deus, mas eu tinha uma religião, eu tinha uma igreja. Deus fala: isso não paga a conta. Mas eu gostava de cantar, isso não paga a conta. Eu era uma pessoa honesta, eu nunca fiz nada de errado, isso não paga essa conta não. E aí o homem vai poder querer dar as maiores desculpas, e Deus fala: isso não paga. Porque a única coisa que justifica um homem e uma mulher é o sangue de Cristo Jesus. Porque só Deus pode fazer a obra da nossa justificação. É Ele. Hoje à noite eu quero muito que você entenda, sair daqui com paz, com Deus, resolvendo o seu problema com Deus. Você poder colocar a cabeça no travesseiro à noite e estar tranquilo, sabendo que você não deve nada para Deus, a não ser louvor, gratidão, adoração, constantemente diante dele. Mas em relação aos seus pecados passados, presentes e futuros, que são perdoados. Futuros. Porque eu não digo para você que se você aceita Cristo como Salvador, você não vai pecar mais. E aí, se você pecar, você vai ficar: ai, eu aceitei Jesus, mas pequei, e agora? Lembra de uma coisa: quando você crê em Cristo Jesus como Salvador, Deus paga a conta e deixa crédito lá, crédito infinito. Aquele que é salvo, nada mais vai tirar a salvação de Deus. Nada mais vai te fazer voltar a ser devedor. Isso é uma maravilha, meus amados. Você nunca mais vai dever para Deus. Deus paga e não deixa mais nada pendente. Você foi perdoado dos pecados passados, presentes e futuros. Porque a gente só vai ser perfeito
quando estiver lá nos céus. Aqui a gente fala, mas a graça do Senhor nos alcança e nos dá a certeza que andamos com Ele. E tudo o que fazemos, nós vamos vivendo confiados, sabendo que Deus trabalha para o nosso bem. Foi isso que Paulo falou: olha, tudo que vai me acontecendo, as tribulações, tudo isso vai gerando perseverança, experiência, paciência. É Deus trabalhando na minha vida. Já fui justificado, Paulo diz. É luta, é provação. Isso vai gerar experiência, vai gerar perseverança, vai gerar apenas mais comunhão com esse Deus. Porque o mais importante já foi resolvido, que é o problema da minha dívida com Deus. Resolva isso hoje com Deus. Vamos orar? Se puder, fique de pé. Pensa nisso, já foi justificado? Como é que está o seu relacionamento com Deus? Como é que está você diante do Senhor? A obra da justificação, você já recebeu? Hoje à noite, tome essa decisão na sua vida.